Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana. Essa semana temos uma lição empolgante e intrigante, com algumas perguntas bastante complicadas de serem respondidas. Provavelmente você já se pegou perguntando alguma vez onde estava Deus quando um amigo ou um parente ou uma pessoa querida morreu. Pior que isso, se Deus tem controle de todas as coisas, por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Talvez também você já tenha ido a algum funeral e uma expressão tenha te incomodado. Foi a vontade de Deus. Essa semana, se essas questões já te incomodaram, nós vamos ter a oportunidade de mergulhar um pouquinho neste assunto e tentar encontrar na Bíblia algumas respostas que nos permitam compreender temas tão complicados quanto este. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso resumo da lição da semana. Como já disse, essa semana a gente tem questões bastante complexas para resolver ou para estudar. O tema geral da lição trata da providência, trata do amor, trata do livre-arbítrio. Essas três palavras ou esses três conjuntos de temas presentes numa única lição propõem uma discussão que, não raras vezes, nos pega em alguns dos confrontos, dos enfrentamentos do dia a dia, na vida cotidiana, como enfrentamos o problema do mal. Qual é o grande problema de juntar esses três temas? Se por um lado o tema da providência nos mostra um Deus que age na direção do amor, da afeição, da sustentação do ser humano, o amor, por sua vez, nos conduz para um Deus que nos recebe, nos acolhe. O livre-arbítrio coloca no meio dessa questão um modelo de antagonismo. Afinal de contas, se eu sou realmente livre, eu posso discordar de Deus. O que significa que eu posso discordar do amor e da providência. E para piorar essa situação, se eu discordo do amor e da providência, o resultado disso, provavelmente não, com certeza será ruim. E sendo assim, as consequências ruins terão que de alguma forma serem colocadas na conta de alguém. Por que se torna complexo esse tema? Porque normalmente o livre-arbítrio, quando exercido na direção contrária de Deus, vai acabar resultando na culpabilização de Deus pelas consequências do mal. Perguntas intrigantes e complexas de serem respondidas, como: se Deus realmente tem controle de tudo e é aquele que providencia todas as coisas, onde ele estava quando um amigo, um parente, alguém que a gente gosta muito, morreu ou esteja sofrendo? A lição abre com uma historinha que, se não fosse trágica, seria cômica. Um pastor estava pregando para adolescentes e esses adolescentes escutando esse pastor falando sobre a soberania de Deus, a providência de Deus, a forma como Deus controla todas as coisas, até que um adolescente toma coragem e faz uma pergunta. Se Deus realmente controla todas as coisas, onde é que ele estava quando o meu cachorro morreu? Percebe que essa não é uma pergunta simples, principalmente feita em público depois de você apresentar um tema sobre a providência e a soberania de Deus. Mas o fato é que esse pastor tenta de alguma maneira responder a essa pergunta feita por esse adolescente. E a maneira como ele escolhe responder é: veja, essa é uma pergunta complexa, mas imagine da seguinte forma: Deus permitiu que o seu cachorro morresse para te preparar para alguma situação mais grave no futuro, ou para te dar condições de, por exemplo, você suportar a morte de um parente seu, sua avó, por exemplo. O adolescente pensa um pouco, tenta entender a resposta que o pastor deu e surge com uma nova pergunta. Se eu entendi bem, então Deus matou o meu cachorro para me preparar para quando ele matasse a minha avó. Percebe que não é simples sair de um dilema como esse. O problema com o mal, e vimos isso na semana passada, é que o mal vai criando distorções na realidade a tal ponto de que a gente atribua o mal e suas consequências ao próprio Deus. Durante a lição dessa semana, a gente vai observar algumas dessas questões. Por exemplo, já no verso que abre a lição, a gente encontra uma referência importante de pano de fundo para esse dilema.
Acompanha comigo no capítulo 16, o verso 33 do livro de João, a gente encontra assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Há pelo menos 3 questões importantes nesse texto. A primeira delas é: Deus antecipou coisas. Deus descreveu a história no sentido de contexto, para que a gente soubesse, pelo menos de antemão, algumas das questões que nos afligiriam na história. Segunda coisa importante nesse texto: o texto diz que nós passamos por aflições. Em algumas traduções, esse texto está no futuro: passarão por aflições, tereis aflições. Na carona disso, Deus traz uma terceira mensagem: tenham ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Como é possível a gente olhar para esses 3 aspectos e juntá-los? Uma vez que o último deles, que diz Deus venceu o mundo, não parece ser uma realidade. Afinal de contas, se Deus venceu o mundo, o que nesse texto quer dizer ele venceu o pecado, por que eu ainda abro a janela, olho para o lado de fora e vejo o pecado correndo desenfreadamente na humanidade? Por que eu me olho no espelho e vejo o pecado em mim? Por que eu olho para fora de casa e vejo todas as consequências do mal todos os dias? Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas se acidentando, pessoas adoecendo, sofrendo de todas as sortes possíveis. Como assim? Ele venceu. Como juntar essa expressão, ele venceu, com a certeza de que no mundo teremos aflições? Como falei, não são questões simples. Para lá de simples, elas são questões que, às vezes, nos fazem inclusive duvidar de que o Evangelho seja real. Onde está o problema com tudo isso? Na primeira referência do problema está na compreensão que a gente tem da palavra providência e do livre-arbítrio. Quando a gente pensa na providência divina, quando a gente tenta entender o que significa providência, a primeira coisa importante de lembrar: providência é a ação de Deus na sua forma direta ou indireta, para que as coisas aconteçam, em primeiro lugar, de acordo com a sua vontade, e lembrando, a vontade de salvar seus filhos, a vontade de manter seus filhos, a vontade de que seus filhos o ouçam, a vontade de que seus filhos respondam afirmativamente aos seus apelos. Providência é tudo o que Deus faz no sentido de nos proteger de nós mesmos, do nosso entorno, mas principalmente nos proteger da escolha equivocada que possamos fazer na direção do pecado, rejeitando a Deus. Ou seja, a primeira grande questão sobre providência é que providência não tem a ver com os nossos desejos e caprichos pessoais. Providência tem a ver com a expectativa de Deus para a salvação. Por sua vez, livre-arbítrio também oferece uma série de complicações, principalmente conceituais. Qual é de fato a liberdade que Deus nos concedeu? O que significa exercer o livre-arbítrio? O que significa poder discordar de Deus e quais são as consequências disso? Quando eu penso nessa questão da providência, quando eu penso nessa questão do livre-arbítrio, e quando eu olho para a humanidade, às vezes culpando Deus, ou até dizendo de boa fé, isto foi a vontade de Deus, e eu até entendo que no sentido mais amplo, no sentido universal, as coisas que aconteçam na humanidade, ou as coisas pessoais que aconteçam conosco em particular, elas passam pela vontade de Deus, no sentido de, se Deus permitiu algo, é porque aquilo era coerente com a sua vontade. O problema é que a gente tende a pensar a vontade de Deus como uma vontade executora de algo. Ou seja, como se Deus estivesse agindo na produção daquilo que aconteceu de mal. Uma coisa é o mal acontecer e ele contribuir no plano geral para a vontade de Deus em me salvar. A outra coisa é Deus agir na direção do mal. Essa é a confusão que às vezes a gente faz. Outra questão é entender a vontade de Deus sob a perspectiva de que todas as liberdades estão cobertas. Imagine 2 pessoas orando. Uma pessoa orando: eu preciso de sol, porque eu tenho que secar as minhas roupas. E a outra pessoa orando: eu preciso de chuva no quintal vizinho,
para fazer nascer a minha horta. A qual das duas pessoas Deus atende? E aí vem uma terceira pessoa: eu não quero nem sol e nem chuva, eu quero um dia nublado para eu poder capinar o meu quintal. Qual dos três Deus atende? Perceba que às vezes a gente olha para a vontade de Deus e desconsidera o livre-arbítrio do outro. Às vezes a gente pensa a vontade de Deus a partir dos nossos próprios desejos e ignora que existem uma série de outros desejos e uma série de outras pessoas também se dirigindo a Deus esperando alguma coisa. E a grande pergunta é: como Deus atenderá e a quem Ele atenderá e quando atenderá? Ou será que essas questões, por mais pertinentes que sejam, e sejam realmente motivos pelos quais poderíamos orar, elas teriam que se resolver num plano muito mais amplo do que simplesmente aquele pacotinho de coisas que eu estou enxergando na minha limitação de visão? Muitas das vezes, quando a gente culpa a Deus por alguma coisa ruim que acontece, ou até mesmo tenta justificar algo ruim, dizendo isso é da vontade de Deus, às vezes estamos ignorando as coisas que estão fora da vontade de Deus. Ou seja, num campo amplo, elas acontecem sob o controle e domínio de Deus, mas no campo específico, elas acontecem porque alguém está exercendo o seu livre-arbítrio. E, portanto, eu não poderia responsabilizar Deus ao Ele permitir que as consequências das nossas escolhas nos atinjam de algum jeito. Ou as consequências das escolhas do mundo atinjam o mundo. É necessário que a gente, às vezes, dê um passo atrás ou alguns passos atrás para enxergar a cena com uma amplitude maior, com uma percepção maior. Fora que o pecado, como eu disse, traz distorções à compreensão de todos esses temas. Quando a gente fala na providência de Deus, algumas dessas distorções são clássicas. Talvez a maior delas, a de que Deus tenha controle determinístico sobre todas as coisas. E eu listei algumas dessas questões sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, já logo para a abertura da lição. Afinal de contas, a primeira das lições da semana nos propõe: Deus é soberano. E nessa condição de soberania significa que Ele exerce controle, Ele apresenta a sua vontade e executa a sua vontade. Aliás, a Bíblia deixa isso muito claro. Se você vai a textos como de Isaías, capítulo 46, capítulo 49, você vai ver a expressão da vontade de Deus ali. Você tem até a referência em Isaías de que Deus revela o fim desde o princípio e executará toda a sua vontade. A pergunta é: esse executar a vontade significa que tudo já está determinado? Essa é a primeira das grandes distorções, de que Deus tenha determinado todos os elementos. Não. Uma coisa é Deus dirigir as coisas, a outra coisa é Ele ser determinístico, ignorando o livre-arbítrio. Desta visão determinística surge um modelo doutrinal, que também é um equívoco, chamado de predestinação. A predestinação é a distorção do conceito da presciência de Deus. Sim, Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, mas isso não significa que Ele determinou que elas devam acontecer daquela forma. Ele saber não implica em determinismo, só implica no fato de que Ele é onisciente. Mas as escolhas continuam sendo livres. A terceira consequência dessa distorção é a manipulação. Deus dá jeitinhos na história, manipula os processos a seu favor, ou a favor daqueles que Ele goste ou ame. Essa é uma distorção. A providência não é manipulação, a providência é a ação de Deus, que é no sentido da humanidade igual para todos, buscando a salvação, buscando a manutenção do livre-arbítrio para que as pessoas escolham a salvação. Outra distorção é que a vontade de Deus e a soberania de Deus seja manifesta a partir de desejos. Desejo no sentido humano da palavra desejo. E a gente confunde desejo com vontade. Lembrando que, no sentido específico do dicionário, isso até possa ter correlação. Mas na forma bíblica de expressar esses temas, a vontade é algo que vem da sabedoria de Deus, da presciência de Deus, da onisciência de Deus. Enquanto desejos são caprichos do nosso coração, caprichos das nossas emoções, dos nossos gostos pessoais. Outra distorção
é atribuir a Deus um desenho de tirania. Ora, se Deus tem controle de tudo e exerce sua vontade determinística, ele é um tirano. Quando na realidade o conceito bíblico do poder e santidade de Deus é de soberania. Sim, ele até poderia executar a sua vontade de maneira determinística, mas no momento em que ele fizesse isso, ele deixaria de ser perfeito. Por ser absoluto, ele teria poder para exercer sua vontade de maneira determinística, mas ao fazê-lo, esse absoluto se tornaria imperfeito. Ou seja, o problema com as distorções é que elas criam pequenas arestas, pequenas aberturas, que quando se coloca uma cunha ali, vai apertando a quantidade de perguntas nessa brecha que se abriu, essa cunha vai abrindo uma brecha cada vez maior até que a dúvida completa a respeito de Deus se estabeleça. Mas, via de regra, o que a gente observa é que essas dúvidas têm um começo, e esse começo está baseado numa distorção. Portanto, sempre que você for pego nesse looping de perguntas, nesse ciclo vicioso de perguntas, que não tem resposta, porque na realidade elas não são lógicas, é necessário que você recue um pouco para encontrar onde está a distorção inicial. Porque se você encontrar o conceito correto e a distorção inicial, você resolve o que está dali para frente. Senão, em algum momento, Deus será aquele que receberá a culpa de todos os eventos, de todas as questões. Na continuidade da discussão sobre a providência de Deus e a soberania de Deus, a gente tem um salmo que ilustra um pouco dessa história. Acompanhe o Salmo 81, nos versos 11 até 16. Olha o que diz aqui. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. O que esse texto traz de mensagem central? Há duas questões aqui importantes. Número 1, Israel tinha a opção de aceitar o convite de Deus e viver de acordo com seus critérios, e Deus os estabeleceria como uma nação paradigma para o mundo. Todos que olhassem para Israel seriam atraídos a ele por perceber em Israel a providência divina. Como Israel não teria reis, teria Deus como seu soberano, a grande pergunta é como é possível, sem nenhum líder humano, vocês serem tão organizados, tão prósperos, tão saudáveis, tão diferentes e tão longevos? A resposta seria: venham e vejam. E Israel teria a oportunidade de apresentar aos povos o seu Deus. Israel rejeitou isso. Por rejeitar isso, Deus os entregou às suas paixões e desejos. Como resultado disso, os inimigos atacaram Israel, porque afinal de contas eles mudaram de lado. Saíram debaixo da providência de Deus e procuraram sustento em outra dimensão, a dimensão de Satanás. O resultado, os inimigos vieram. Chega um momento em que aquilo se torna tão complexo que Israel se lembra de Deus. E olha a frase que aparece aqui. Primeiro, a perspectiva de que Deus desejava aniquilar seus inimigos para que Israel voltasse à sua condição de proteção. Mas o verso 14 diz assim: em breve abateria os seus inimigos. O que significa que Deus dá tempo suficiente para que seus filhos reconheçam o mal, entendam o mal e desejem voltar para casa. Mas tem que fazer isso de forma livre. O resultado é: o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que significa que, na perspectiva de um Deus soberano, a liberdade tem seu preço e tem seu tempo. A próxima lição nos provoca uma palavra em grego, que é a palavra pantokrator, ou todo-poderoso. Essa também é uma expressão de Deus bastante conhecida no texto bíblico e por todos aqueles que de alguma forma se aproximam do conhecimento cristão. O que significa dizer que Deus é todo-poderoso?
Há 3 atributos que formam a soberania divina. Atributo número 1, a onipresença. Número 2, a onisciência. Número 3, a onipotência. A soma desses 3 dá esta expressão, ou dá o matiz para essa expressão, Pantocrator, todo-poderoso. O que significa dizer que Deus é absoluto. Se Deus é absoluto, surge então uma questão. Como é possível, no absoluto de Deus, na soberania de Deus, no poder absoluto de Deus, ter a divergência? Como é possível Deus suportar a divergência? E isso abre uma série de contradições e paradoxos que na lógica humana a gente acaba construindo. Via de regra, como falei, parte desses paradoxos tem origem em alguma distorção. Quando a gente pensa no absoluto e nos paradoxos gerados pelo absoluto, um desses elementos paradoxais é: se Deus é de fato onipresente, onipotente, onisciente, se de fato Ele é oni, tudo é possível para Ele. Se tudo é possível para Ele, quando Jesus se faz homem, e Ele é plenamente Deus, plenamente homem, tudo é possível para Ele. Ainda que a gente diga tudo é possível para Ele a partir de Deus, a frase continua válida. Tudo é possível para aquele que crê. Jesus creu. Se Jesus creu, como então Ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ora, era possível. Se tudo para Deus é possível, e Jesus creu, e todo aquele que crê tem como benesse de Deus, tudo lhe é possível, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Como é possível ele orar assim? Se possível, passa de mim esse cálice. Percebe que esses paradoxos que são formados a partir do absoluto são paradoxos importantes de referência. Porque as nossas dúvidas começam nesses ambientes paradoxais. O que a gente precisa lembrar é que sim, tudo é possível para Deus. Sob o ponto de vista de potência, tudo é possível para Ele. Mas sob o ponto de vista de realidade, há uma limitação em Deus. E antes que você vire para mim e diga que isso é uma heresia, calma, quando eu digo limitação, a limitação de Deus é Ele mesmo. Um dos paradoxos do absoluto é que a liberdade real só existe naquele que é absoluto. Todos os demais seres têm liberdade relativa, ainda que Deus permita que eles escolham, essa liberdade é relativa, porque esses seres são parciais. O que significa que os limites de Deus também são reais, diferente dos nossos limites que são relativos. Nós temos limites relativos à nossa estrutura e relativos a Deus. Deus só tem um limite, Ele mesmo. Em outras palavras, Ele não tem limites, mas Ele é o seu próprio limite. Difícil de entender? Se você disser que Deus é perfeito, qual é o limite de Deus? O limite de Deus é a imperfeição. Embora Deus possa fazer algo imperfeito, sob o ponto de vista de potência, Ele não fará algo imperfeito, porque Ele é perfeito. Seu limite é Ele mesmo. Ele não executará nada que seja contraditório a Ele mesmo, porque Deus é perfeito, portanto não é incoerente. Já um ser relativo pode agir numa direção incoerente consigo mesmo. E essa é a dinâmica das criaturas. Ao mesmo tempo que essa é a beleza das criaturas. Embora elas sejam relativas a Deus, sejam seres parciais, porque são criaturas, Deus lhes concedeu a liberdade de que elas, inclusive, discordem deles. E ao discordar dele, o resultado acontecerá. Eu deixo de ser perfeito, ainda que essa perfeição possa ser considerada como uma perfeição relativa. Eu deixo de ser perfeito e me torno o mal em essência. E o mal em essência se extingue diante de Deus. Como eu falei, não são temas simples. Aliás, são temas que estão presentes na essência das discussões mais profundas da filosofia. Apesar disso, na Bíblia, eles se tornam temas
bastante interessantes e, de certa maneira, bastante simples. Simples por que razão? Porque Deus os simplifica. De uma forma bem tranquila. Qual é a única intenção de Deus, no sentido pleno, para suas criaturas? Usufruir da felicidade eterna de estar com Deus. Simples. Então quer dizer que tudo se resume nisso? Sim. Tanto que a gente pode dizer que o céu não é um lugar e nem são coisas, embora exista o lugar e existam as coisas. O céu é uma pessoa. A única razão para o céu ser efetivo é a presença de Cristo. Simples e, ao mesmo tempo, infinitamente complexo. O terceiro tema que a lição propõe como discussão é a questão do amor e a liberdade no amor. Deus espera que todos os seus filhos amem. Amem aos próximos, amem a Deus. Mas esse amor é uma expectativa, ele até surge como um ordenamento, uma lei do amor. Mas a escolha de amar é livre. Ou seja, Deus não pode obrigar ninguém a amar livremente. E aqui o trocadilho é proposital. Ou seja, não é possível obrigar a liberdade. Ou se é livre, ou se é obrigado. O que significa que a expectativa que Deus tem ao fornecer o livre-arbítrio é que a gente exerça o livre-arbítrio na direção do amor. Por isso, quando você olha Jesus se despedindo dos discípulos lá no finalzinho do Evangelho de João, você vai encontrar uma expressão curiosa. Jesus vira para os discípulos e diz: vocês querem ser meus amigos? É muito fácil. Façam o que eu vos mando. E antes que você pense num Jesus autoritário, a frase continua dizendo: uma coisa só vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ainda assim, a frase aparece como mando, uma coisa só vos mando. O detalhe é que essa expressão de mando, de mandato, ela é uma expressão que ancora o desejo e não a obrigação. Porque o que referencia antes é: vocês querem ser meus amigos, isso significa que vocês têm que aceitar os meus critérios. Os meus critérios são perfeitos e vão fazer vocês felizes, mas ainda assim serão os meus critérios. Agora a escolha, se vocês vão segui-los ou não, é de vocês. Ou seja, é uma ordem, mas uma ordem que reconhece a liberdade de rejeição. Dado que é assim, o que significa viver com Deus? Esse dilema que se abre da contradição do amar livremente ou amar por obrigação nos conduz para uma última questão dentro desses temas mais complexos da lição, que é a questão da vontade de Deus. O autor da lição propõe uma discussão entre duas perspectivas: a vontade ideal, a vontade remedial, entre aspas a palavra. Essa palavra remedial é uma palavra que não tem tradução do inglês para o português. Até poderia traduzir como vontade terapêutica de Deus, mas fica meio esquisito. Se optou pela abordagem direta, vontade remedial de Deus. Em outras palavras, o que o autor está propondo? Existe a ideia, o sonho de Deus para nós. E existe o remédio, a ação de Deus frente ao pecado. O pecado produziu limitações na ação de Deus. Perceba, ele não produziu limitações em Deus, ele produziu limitações nas ações de Deus, uma vez que Deus respeita as minhas escolhas, Deus respeita aquilo que eu defini. E por respeitar, o pecado impôs essas limitações. Entre esses dois fenômenos aparece o diagnóstico e aparece o remédio. Ou seja, na ideia original de Deus, todos deveríamos ser perfeitos para sempre, felizes e eternos. Qual é o diagnóstico? Escolhemos mal. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Esse é o diagnóstico, com o prognóstico na sequência. Mortos. Qual é o remédio? O remédio é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que razão? Porque Cristo ocupa o nosso lugar e morre por nós. Portanto, qual é a primeira fase do remédio? Deus se antecipa
e manifesta o seu amor morrendo por nós. Percebe? Nós exercemos o livre-arbítrio na direção contrária, e o resultado é morte, separação completa de Deus. Deus intervém antecipadamente e morre por nós, e oferta uma oportunidade de vida. Mas ele não pode obrigar que eu aceite. Ele entrega o presente, mas não pode me obrigar a aceitá-lo. O que significa que a graça nos disponibilizou a vida. Portanto, qual é o remédio? O remédio é, ele morreu por todos, de uma única vez. Não precisa morrer outras. Deus fez mais do que isso. Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo. Ou seja, temos agora paz com Deus. Romanos capítulo 5. Mais do que isso, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Portanto, antes mesmo que nós reconhecêssemos o pecado. E por fim, esse dom gratuito de Deus implica vida para sempre. Qual é a realidade? Percebe? Eu tenho o ideal, eu tenho o remédio, mas eu tenho a realidade. A realidade é que vivemos em que mundo? Vivemos num mundo em que o pecado é vigente. O ideal de Deus é a perfeição. O remédio de Deus para esse mundo em pecado é a morte antecipada de Cristo. Mas é o tempo de vida neste mundo que nos leva a aceitar ou rejeitar esse amor. O que significa que sim, é necessário tempo, e por isso a advertência de Jesus lá no texto inicial da lição. No mundo tereis aflições. E a razão é simples, estamos em guerra, estamos em conflito, estamos doentes. E não tem como passar pela doença sem as aflições resultantes da doença. Ou seja, a implicação é que a salvação está disponível para aquele que crê. Todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. O que significa que a última referência da lição nos aponta para o livre-arbítrio como a essência de tudo isso. Eu vou voltar ao que vimos na lição da semana passada, o conceito de livre-arbítrio. Lembra, livre-arbítrio não é uma escolha entre o bem e o mal, embora ela até aconteça. O livre-arbítrio de verdade é a capacidade que eu tenho de escolher e executar o bem. Porque se eu escolher o mal, a liberdade acaba nesse exato momento e, portanto, não há liberdade no mal. Esse é o engodo, esse é o engano de Satanás. A liberdade de verdade só existe quando eu estou do lado do bem. Quando eu estou do lado do bem, eu posso escolher e executar o bem ou não fazê-lo. Se eu escolher e executar o bem, eu estou debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é um capricho dele. A vontade de Deus tem a ver comigo. A vontade de Deus tem a ver com a minha felicidade e não com a dele. Essa é a coisa mais fantástica do livre-arbítrio. Portanto, lembre-se das verdades que estudamos. Verdade número 1, liberdade é escolher existir com Deus ou não existir. Deus não obriga ninguém a existir, mas se quiser existir, é com Ele. Segundo, o conceito de mal tem que estar muito claro. Mal é sair debaixo da vontade de Deus e o resultado dele é sempre final, é sempre terminal. Não existe possibilidade de continuidade do mal. O mal será extinto, esse é o fim previsto. Que mais paradoxos se abrem fechando esse pacote de estudos que a gente teve nessa semana. Talvez o paradoxo mais interessante de todos esses, obviamente interessante sob a perspectiva da parte filosófica do paradoxo, terrível pelas suas consequências, custa para o ser humano admitir as consequências da liberdade. Por isso é mais fácil colocar as consequências nas costas de alguém. Custa ao ser humano admitir sua pequenez, seu relativismo, sua condição de parcialidade. É sempre mais fácil responsabilizar o outro, projetar no outro as nossas próprias limitações. Ou seja, toda vez que você for chamado à atenção a algum dos paradoxos, onde estava Deus? Por que Deus? Foi a vontade de Deus? Antes de você cair nas armadilhas dessas falas, lembre-se, normalmente essas falas surgem das nossas próprias limitações. Como a gente resolve todas elas? A melhor forma de resolver todas elas é olhar para frente, bem para frente, olhar para o futuro.
Quando a gente olha para o futuro, para o fim de todas as coisas, para o término dessa história e o começo da próxima história, todas essas questões começam a se encaixar. É na perspectiva da eternidade que a gente entende a dimensão do que significa Cristo venceu. Essa expressão, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, parem de olhar para as circunstâncias, olhem para frente, para a eternidade, e a partir da eternidade, compreendam as minhas ações. Deus, embora esteja preocupado com as coisas que aconteçam conosco nesse mundo, sua preocupação é muito maior do que isso. Eu gosto de ilustrar essa questão olhando para o futuro quando eu falo com crianças que às vezes me fazem perguntas nessa mesma dimensão. Como é que você explica para alguém a dimensão do sofrimento, que é momentâneo e real? Ainda que a gente saiba que é passageiro, mas naquele momento é insuportável. Como é que você explica isso sob a perspectiva da eternidade? A ilustração é tosca, chega a ser infantil, até porque é para crianças. Imagina que eu chegue para as crianças com um pacote enorme de presentes. Tudo isso aqui é seu, mas tem um preço. O preço eu vou pegar um palitinho de fósforo, eu vou colocar entre os seus dedos e eu vou acender o palito. Tudo isso vai ser seu se você segurar o palito até ele apagar. Você e eu sabemos o que vai acontecer. O palito vai queimar e vai chegar uma hora que ele vai queimar o dedo. Você e eu sabemos que o palito vai queimar o dedo e quando ele bater no dedo vai chegar uma hora que ele apaga. Mas vai doer. Por quanto tempo? Alguns minutos? Dependendo do palito, talvez doa por 1 hora ou 2. Mas depois, eu tenho os presentes para sempre. Já pensou a eternidade sob a mesma perspectiva? Quanto tempo de pecado e quanto tempo de sofrimento temos aqui, frente à eternidade com Deus? Mas isso não resolve a minha dor desse momento. Sim, eu sei que não. A proposta não é resolver a dor. A proposta é lembrar que Deus poderia me satisfazer e não me dar o palito de fósforo. E eu perderia a eternidade. Ou Ele pode permitir que as consequências do pecado aconteçam. Eu entenda que pecado é ruim de verdade. Deseje nunca mais voltar para Ele para poder viver a eternidade com Deus. O que Deus deveria fazer. Há um texto de Ellen White que fecha essa questão e eu vou terminar com esse texto. Diz assim: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem, como Ele, ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Eu não sei o tamanho do sofrimento que você tem, eu sei os que eu já vivi. Eu não sei o dilema das dúvidas que nesse momento estão passando contigo. Mas eu sei de uma coisa. Se você pudesse enxergar o que Deus está vendo, você escolheria exatamente a mesma linha de ação. Proposta de Deus: confie. Não confie porque Deus está dizendo. Não confie porque Ele está prometendo isso. Confie porque antes que você soubesse e eu soubesse que precisávamos dele, Ele veio e resolveu morrer por nós. É nesse tipo de Deus que a gente pode confiar. É nesse tipo de ser próximo que a gente pode confiar. Que Deus abençoe você nessa semana, que pelo menos uma parte das suas questões possam ser dissolvidas no aprofundar dos textos dessa semana. É o meu desejo para você e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela tua bênção, pela tua companhia, pela tua proteção. Te agradecemos porque, apesar de todas as dificuldades desse mundo, temos a certeza da tua providência e, principalmente, temos a certeza da eternidade em Cristo Jesus. Dá, Senhor, que possamos fazer escolhas acertadas, que possamos confiar cada vez mais na tua vontade e depositar a nossa vontade na tua. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.